Antes de gravar, eu tava pensando sobre como é muito difícil saber o que dizer na frente de uma câmera. E, desculpa o barulho, tem obra por perto. E isso acabou me lembrando de uma coisa. Sobre como toda vez que eu vou tentar ligar a câmera pra falar alguma coisa, nada sai da minha boca. E eu fico pensando, isso é porque eu não sei falar na frente de uma câmera? Ou porque eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar. Eu tenho muita coisa a dizer. Como todo mundo, a gente tem 1 milhão de opiniões sobre absolutamente tudo. Mas é incrível como quando chega o momento a gente nunca tem nada pra argumentar, nada pra dizer. E eu tava pensando sobre os vídeos que eu vejo às vezes no YouTube, no TikTok, e como às vezes eu fico consumida nessa teia de redes sociais e, enfim, ouvindo 1 milhão de opiniões diferentes sobre 1 milhão de tópicos diferentes. E o quanto eu realmente aprendi com isso. Porque se eu tô toda hora consumindo conteúdo de pessoas explicando as suas opiniões, as suas visões de mundo, tentando me ensinar alguma coisa, por que eu nunca tenho nada pra argumentar? Por que eu não tenho nada pra dizer se eu aprendi tanta coisa com todas essas pessoas? Enquanto Narciso na mitologia grega representa a vaidade e o amor próprio, a ninfa Eco é muito interessante porque ela foi amaldiçoada a só poder repetir as últimas palavras que ela escutava das outras pessoas. Ela não tinha uma voz por si mesma. Nós vivemos num mundo onde a gente só escuta pessoas cuja sua maior preocupação é a si próprio, falando sobre assuntos que a gente nem para fazer uma crítica própria. Nós apenas repetimos, nós apenas ecoamos esses pensamentos, ecoamos as novas tendências da moda, as novas tendências de fala, as novas tendências de comportamento. É por isso que quando a gente liga uma câmera, se torna meio difícil de expressar novas coisas, de criar novas coisas. E aí cabe a pergunta, nós estamos só repetindo o que nós escutamos, tal qual eco? E daí eu parei pra refletir que eu não aprendi nada. Não é que eu não aprendi nada, mas a quantidade de coisas que eu consigo extrair de conhecimento dentro desses vídeos, dentro das plataformas como YouTube, TikTok, eu tô falando aqui, tá? Geralmente é muito pequeno. Não que não existam vídeos bons, na verdade existem muitos criadores que eu amo de paixão e que eu acho que o conteúdo deles é uma arte por si só. Mas de modo geral, eu só escuto pessoas replicando os mesmos argumentos sobre os mesmos tópicos. E eu me vejo concordando, eu vejo, nossa, sim, faz total sentido. Amei. E exatamente a mesma coisa que a outra pessoa disse. Não que não tenha nenhum problema em reforçar argumentos, mas eu sinto que a gente tá nessa ilusão de transmissão de conhecimento. Porque a era da tecnologia é a era da acessibilidade, da transmissão de conhecimento. Todo mundo tá sabendo das coisas agora, não tem por que não estudar. E quando tu vai cobrar de, sei lá, uma celebridade ou alguém importante, essa pessoa tem que estar mais iluminada nesse tópico, é uma questão social, já tá na hora. E tem o argumento de que ela tem as redes sociais, ela tem internet, conhecimento é muito mais acessível hoje em dia e claro, a gente sabe disso e ao mesmo tempo a gente sabe que existem bolhas sociais. E, portanto, é muito mais difícil para uma pessoa dentro da bolha A saber o que está acontecendo na bolha B, mesmo que, praticamente, ela tenha total acesso a tudo que a bolha B sabe. É só ela dar um Google. Mas o próprio Google, as próprias aranhas da web, spiders, né? As próprias spiders, elas foram feitas para se moldar ao teu perfil de pesquisa. Se uma pessoa da esquerda, uma pessoa da direita... Eu nem tô aqui falando em questões políticas, tá? Mas vamos supor, pessoa da esquerda, uma pessoa da direita indo pesquisar sobre um assunto polêmico, muito provavelmente elas vão receber resultados diferentes em redes sociais diferentes. Até as redes que elas vão buscar essa informação vão ser diferentes. Então, obviamente, elas estão presas nessa bolha, nesse ciclo, realimentando os mesmos argumentos. Isso vale para todos nós, isso vale fora da política também, porque é isso que eu me sinto consumindo conteúdo nas redes sociais como YouTube e TikTok. Tipo, eu vou lá pra tentar... eu vou ver um vídeo no YouTube porque eu quero saber sobre esse tópico e é só 1 hora
sobre a mesma coisa que eu já sei. E às vezes é bom ouvir o seu próprio argumento sendo destrinchado e reafirmado, mas conhecimento não é reafirmação, conhecimento é dor. Nossa, que o próprio Hegel diz isso, eu acredito, que é a negatividade da experiência. A inversão só produz conhecimento quando tu frustra uma expectativa. Tu só produz conhecimento quando tu tateia o que tu não sabe. Um homem experimentado é um homem que, ele está aberto a fazer experiências e pôr à prova as suas expectativas. E 2, está aberto a novas experiências em qualquer momento. E eu fico pensando sobre como hoje a gente não encontra nenhuma dor no conhecimento. A gente só encontra conforto, reafirmação. E é isso que eu sinto que vem reforçado com as tecnologias, sabe? É esse reforço do conforto. Ele não se torna... Tu deixa de aprender, mas sim de assimilar. Tu assimila conteúdos, tu não aprende as coisas só. E... Enfim, eu acho que é preciso a gente parar, eventualmente, e fazer essa pergunta para nós mesmos, sabe? Nós estamos aprendendo? Nós estamos sofrendo? Nós estamos tateando as coisas que a gente não sabe? Até porque... Agora eu tô muito na filosofia, foi mal. Mas não era pra ter sido. Mas pensando por Sócrates e como ele acreditava que a pergunta era muito mais difícil do que dar a resposta. Por quê? Porque a resposta, tu tá só reproduzindo um conhecimento ou reproduzindo algo que tu já sabe. A pergunta, tu tá formulando ela a partir do que tu não sabe. E o não saber é muito... Tu entender o que tu não sabe é muito mais difícil do que tu só entender o que tu já sabe. E é por isso que eu sinto que falta esse estímulo hoje em dia. E eu vejo isso em mim, eu vejo isso nas pessoas à minha volta. E eu acho que não tem nenhum problema em buscar conforto, em buscar reforço das suas próprias visões nas redes. Mas falta essa... Mas é vital que a gente pense também nesses momentos de crítica. De crítica do que nós consumimos. E, tipo, o mesmo que eu tô falando agora não é nada novo. O que eu tô dizendo agora, meio que acho que todo mundo já sabe, que não dá pra só ficar reproduzindo tudo que escuta, tu tem que parar e pensar. É meio que isso na essência. Nada do que eu tô falando é novo. Eu só tava parando pra pensar sobre como eu nunca tenho nada pra dizer pra câmera. Por quê? Porque eu nunca tô aprendendo nada. Eu tô só reforçando as coisas que eu sei. E o que eu tenho a agregar com isso, sabe? Eu não sabia o rumo disso aqui. Eu comecei a falar realmente sem pensar no que eu ia dizer. Mas... eu acho que foi melhor ter sido sem estrutura dessa vez do que tentando montar um discurso bonitinho. Porque essa é a questão. Não existe discurso bonitinho. Porque não tem nada de novo pra explicar. É só um lembrete sobre como muitas vezes a gente fica viciado nos mesmos argumentos e nas mesmas mesmices. E eu percebi que a minha curiosidade tem diminuído ao longo dos anos. Eu não busco mais aprender coisas novas porque é muito mais confortável só ouvir que a tua opinião tá certa 1001 vezes pelas redes sociais. E de novo, eu não tô falando de política, eu tô falando de absolutamente qualquer coisa. E eu acho que pra cada pessoa é diferente sobre como a gente desperta a nossa curiosidade. Algumas pessoas despertam a curiosidade lendo mais. Outras pessoas despertam a curiosidade num debate, quando elas precisam argumentar com outra pessoa e elas não sabem mais o que dizer, porque tudo já foi dito, apesar de nada de novo ter sido dito. Ou 2, elas percebem que a outra pessoa também tem argumentos. Que não estava dentro do ciclo dela.
Outras pessoas eu acho que podem acabar estimulando a curiosidade, tentando produzir coisas novas. Porque se tudo que a gente produz é uma reciclagem das coisas que nós vemos, consumimos, experimentamos, muitas vezes, se a gente não está, se esse ciclo está vicioso, se a gente nunca está experimentando coisas novas, vendo coisas novas, então o que a gente produz nunca é nada novo. Isso também reflete na arte, no meu ver, porque eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de desenhar. E eu percebo que quando eu tô nesse ciclo, assim, eu percebo que quanto mais eu estou absorta nesse ciclo vicioso das redes sociais, eu tenho menos a acrescentar à minha arte. E muitas vezes eu já cheguei a bloqueios artísticos porque eu não tinha nada de novo para fazer. Porque eu não estava vendo nada de novo. Eu estava só reafirmando as coisas que eu já sabia. A minha visão de mundo estava sendo só reafirmada o tempo inteiro. E quando ela é posta em xeque, eu lembro que, tipo, esse ano eu tive as minhas visões de mundo postas em xeques algumas vezes. E eu lembro de terem sido os momentos muito difíceis na minha vida. Porque levavam a crises de identidade. Por que eu tive essas crises de identidade? Eu acho que eu tive elas porque eu não tô mais acostumada a entender que eu não sei das coisas. Que o conhecimento, ele não foi feito para reconfortar a gente. Então, tendo isso em mente e buscando meios de aprimorar a nossa curiosidade, buscar coisas novas, eu acho que a gente vai acabar tendo uma vida, mais saudável emocionalmente, 2, mais artística, mais produtiva, não no sentido produção, mas tipo, no sentido produtiva de expressões de nós mesmos, seja no meio artístico, seja no esporte que tu gosta de se expor, seja nas tuas argumentações, pode ser dentro da academia, dentro do ambiente acadêmico. Eu acho que quando a gente estimula a nossa criatividade, a gente só tem a ganhar. Ou perder as nossas expectativas, literalmente. Mas é isso. E eu acho que uma das coisas que me ajuda a estimular a minha criatividade é estar em lugares verdes. Não precisa ser no meio do mato, até porque eu vivo no meio da cidade, é difícil. E isso me ajuda bastante a trazer de volta esse espírito de curiosidade das coisas. Não vai me ajudar a entender o que eu não sei, mas vai me ajudar a pensar mais sobre até qual é o limite do que eu sei. Mas é isso. Era tudo que eu tinha pra dizer. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha isso pra dizer. Eu só liguei a câmera, eu vim aqui pra fazer outra coisa. Mas, como faz tempo que eu não faço um vídeo, eu aqui estou. E é isso. Eu um dia ainda vou saber terminar um vídeo. Mas essa é a conclusão do dia. Conhecimentador. Muito dramático, muito emo, mas é porque os filósofos são dramáticos, então não me culpa.